Ok, vamos lá. Agora nós vamos ver procedimentos básicos em situações de emergência com inflamáveis, tá? Então, quais os procedimentos que eu tenho que ter em caso de situações de emergência, né? Quando envolve inflamáveis e tudo mais. Vamos lá. Coisa simples aí, como o próprio nome diz, ó, procedimentos básicos, tá? Uma vez dando esse treinamento, no final desse tópico as pessoas falam assim: poxa, mas isso a gente já sabe, mas é claro, tá? Isso é para aqueles que não sabem, né, não tem conhecimento nenhum, e aqueles que já estão acostumados a fazer treinamento de brigada, estão acostumados a fazer treinamento aí de abandono de área, enfim, né? É só uma recordação ou um enfoque diferente daquilo que vocês viram. Por quê? Os procedimentos são procedimentos básicos, tá? É importante também o seguinte: a gente faz esse treinamento, nós vamos ver sobre o PAI, que é Plano de Atendimento de Emergência, tá? Cada empresa tem que ter o seu PAI. Isso é mais um norte, um conhecimento básico para dar uma diretriz aí do que a empresa muitas vezes tem que implantar, tá? Então, em cima desse treinamento, fazer a implantação de um PAI, de um Plano de Atendimento de Emergência, em cima desse treinamento, fazer os atendimentos realmente em situações de emergência que tem que ser feito. Em cima desse treinamento, ver como a gente viu aí os equipamentos de combate a incêndio, se a minha empresa tem, se não tem, que tem que pôr. Talvez além desse colocar muito mais, tá? Então, esse é o objetivo aí. Então, agora que nós vamos ver procedimentos básicos em situações de emergência com inflamáveis. Vamos lá, tá? Procedimentos de emergência. Algumas empresas adotam em todos os seus trabalhadores, que todos os trabalhadores participem da brigada de incêndio ou da brigada de emergência, pré-estabelecido pelo setor de segurança, SESMIT. Perfeito, vamos lá, aqui comigo, tá? O que acontece? Dependendo do estado que você está, tá? O corpo operacional da planta, onde se faz o manuseio, a fabricação, a extração, a produção dos inflamáveis ou líquidos combustíveis, tá? Ela determina, a legislação do Estado determina que essas pessoas já sejam brigadistas, entendeu? Já venham participar eles já sejam, eles têm que fazer parte da equipe de brigada de emergência de combate a incêndio, né? Mas isso é uma legislação aí estadual, que vai dependendo do estadual, que, ao meu ver, é a melhor coisa que existe. Por quê, Chico? Imagine só, eu trabalho numa planta de fabricação de etanol, tá? Ou lá da extração de petróleo, né? Daí de gasolina, de óleo diesel, ou até mesmo gás natural. Eu é que mais conheço do produto, eu sei onde estão todas as coisas, eu sei como funciona, onde que fecha e abre cada válvula, porque eu faço parte do processo. Então, nada melhor do que eu também ser o brigadista, saber como atuar, como combater, né? Um princípio de incêndio no local, né? E eu estou ali todo dia, conheço todos os extintores, sei todos onde estão todos os pontos de mangueira, de hidrante, né? Então, nada melhor do que eu, que sou da parte operacional, que sou ali todo dia dentro dessa planta, nada melhor do que eu também ser parte da brigada de emergência ou a brigada de incêndio, como a empresa aí determina, tá? Então, é isso aí. Algumas empresas adotam que todos os trabalhadores participem da brigada, tá? Quando eu tenho uma empresa que lembra da área classificada que a gente viu? Ó, aqui é minha área classificada, onde que eu faço a produção do etanol. Então, todos que trabalham dentro desta área vão fazer parte da brigada, perfeito. Aí aqueles que trabalham fora, daí parte administrativa, né, parte de limpeza, parte de almoxarifado, que às vezes não está relacionado diretamente aqui. E aí? Essas pessoas não precisam necessariamente ser da brigada de incêndio ou da brigada de emergência, tá bom? Beleza? Vamos dar continuidade lá então.
Uma das maiores preocupações durante uma situação de emergência é a retirada das pessoas, com certeza. O mais rápido possível, sem qualquer tipo de acidente ou incidente, de dentro do local sinistrado para um ambiente seguro. Esse procedimento é chamado de abandono de área, descrito pelo Plano de Ação de Emergência, que é PAE, né? Que eu acabei de falar. Então, vamos lá, aqui comigo. Uma das principais preocupações quando eu tenho quando eu tenho um incêndio de grandes proporções, seja num prédio, seja numa destilaria, seja numa empresa, seja numa indústria têxtil que não tem nada a ver com produtos. Bom, indústria têxtil pode ter produtos químicos lá, mas uma indústria de alimentos, né? Quando eu tenho um incêndio de grandes proporções, uma das grandes preocupações das pessoas que estão envolvidas ali na administração, no controle e tudo mais, o que é? Tirar o máximo de pessoas lá de dentro o mais rápido possível, né? Porque o maior patrimônio que uma empresa tem, queira ou não, alguns empresários talvez não pensem assim, mas são os seus colaboradores, seus trabalhadores, né? Então, conclusão, uma situação de emergência, de incêndio, né, de grandes proporções, primeira situação, evacuar a área, né, abandono de área, que nós chamamos. E geralmente, quando a empresa tem, né, não são todas as empresas que têm isso, tá? É importante que tivesse isso. Esse abandono de área está descrito no PAE, Plano de Ação de Emergência, tá? Vamos falar tudo aqui um pouco, né, a respeito desse tópico, desse curso, né? E no final desse tópico, né, se ainda sobrar alguma dúvida sobre o PAE e tudo mais, aí eu falo com mais detalhes. Vamos lá, tá? Plano de Ação de Emergência. O que é isso, Plano de Ação de Emergência, que nós chamamos de PAE? Algumas empresas podem ter um nome totalmente diferente, tá? Talvez você tenha aí um nome com um plano totalmente diferente. Mas agora, no decorrer aqui do estudo desse tópico, vocês vão ver que é a mesma coisa, tá? Então, o que é o PAE? É parte integrante de um programa de gerenciamento de risco. O que é o PGR? Também eu depois vou explicar aí com o tempo. PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Ou Plano de Contingência Integrado, tá? Que aí pode envolver várias empresas aí. De modo que as tipologias acidentais, os recursos e ações necessárias para minimizar os impactos possam ser adequadamente dimensionados, tá? Então, vamos lá. O que é aí o PAE, tá? Vamos aqui comigo, né? O PAE nada mais tá? Que é um programa, um documento que eu vou escrever lá, tá? Um programa, um plano de emergência. Lá eu vou ter tudo, assim. Caso, vamos supor que a minha empresa tem várias áreas, né? Então, o meu PAE vai estar lá descrito lá. Olha, o setor tal tem tantos extintores, vai ter a descrição dos equipamentos que eu tenho, tá? Para caso de combate a incêndio, combate a uma emergência, queda atendimento de um acidente grave, né? Até mesmo a pessoa que passa mal um infarto, então eu vou ter todo o descritivo lá, né? Então vai começar lá a descrição da empresa, ele vai ter lá a descrição da localização onde ele está localizado na cidade tal, no distrito industrial tal, né? Começa uma situação por aí, né? Se está longe da cidade, quantos quilômetros está longe da cidade, né? Quais os recursos que tem ao redor dessa empresa. Nós estamos amparados aqui com um bombeiro que está a 5 minutos, ou nós não temos um bombeiro, nem equipe de resgate na cidade, né? A mais próxima está na cidade vizinha, que está a 20, 30, 40 quilômetros. Então, tudo isso eu vou pôr dentro desse PAE. E uma das coisas que é o plano de emergência que a gente vai comentar aqui, que vem descrito, quais os equipamentos? Os hidrantes, quantos hidrantes nós temos localizado, extintores, onde estão localizados, né? As macas, quantas macas de resgate nós temos, né? Vai estar direcionado lá também minha brigada de emergência,
Quantos brigadistas nós temos, né? Quem é o líder da brigada, quem é chefe, líder, né? Quem são os brigadistas de cada área, tudo isso vai estar onde? Dentro do PAI, né? Se eu precisar chamar o bombeiro, qual é o tempo de resposta se o bombeiro estiver, né, dentro do quartel, lá dentro da unidade, parado, tô lá, tocou o telefone, ó, atendimento na empresa tal, qual é o tempo? Isso se ele estiver lá, saído de lá até chegar na empresa. Mas por que você está falando assim, Chico? Porque talvez ligue no bombeiro, não tem bombeiro nenhum. Os caras estão em 2, 3 atendimentos. Só depois que eles terminarem esse atendimento que vão para lá, né? Então, conclusão, eu também tenho que colocar isso. Como que eu vou saber tudo isso? Puxando informações junto com os bombeiros. Vai lá, faz uma reunião. Olha, eu estou montando um PAI, é assim, assim, assado, eu tenho que saber, tempo de resposta, tal. Né? Geralmente, as ocorrências aqui que ocorre que tipo de ocorrência? Ah, são essas, quanto tempo que demora? Geralmente é assim, assado, E aí, tudo isso vai dentro do PAI. E além de mais disso, vai o quê? Meu plano de abandono, né? Olha, dependendo como for, tá? Caso aconteça um princípio de incêndio, caso aconteça uma explosão e tudo mais, foi aonde? Foi dentro da destilaria. Eu vou evacuar. Quantos que trabalham aqui dentro dessa área? Olha, aqui dentro dessa área trabalha 30 pessoas. Ou 15, 20 pessoas por turno. Tá, beleza, 20, 15 pessoas por turno. Quantas pessoas eu tenho na empresa inteira? Olha, na empresa inteira eu tenho 1.500 pessoas. Caraca, peraí, 1.500 pessoas? Isso. Vamos dividir isso por turno? 500 pessoas por turno. Tá, perfeito. Então, 500 pessoas por turno. Aqui eu trabalho 15 pessoas por turno. Tá, 50 pessoas são 10%, 5 pessoas é 1%. Então, são 3%. Tudo isso vai no meu pai. 3% das pessoas no meu lugar mais crítico está dentro da destilaria. Ufa, que bom, menos mal. Lembra do primeiro vídeo que a gente viu? Que a explosão que deu... Isso vai estar dentro do meu PAI também, ou já no meu PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, que é uma coisa mais elevada, né? Então isso, o PAI, né? É isso daí. Né? Quais são os recursos que eu tenho dentro da empresa que eu posso utilizar, tá? Os meios aí de comunicação que eu posso utilizar, rádio, quantos rádios eu tenho, né? Quem são as pessoas que eu vou comunicar em caso de acidente? Só voltando à destilaria, tá? Bom, meu pai vai definir o seguinte, eu tenho alarme de abandono, nós vamos ver aí, né? Quantas pessoas trabalham aqui? 15. Quantos por cento dá isso por turno? 3 pessoas por turno, 3% da capacidade do meu turno. 3%, então tá bom. Dependendo da ocorrência que nós tivemos aqui, nós só vamos fazer o quê? Evacuação da área da destilaria. Dependendo da ocorrência. Mas dependendo da ocorrência, olha, né? Existe a ocorrência que está acontecendo, vai atingir todos os tanques de armazenamento. Aí vai pegar a unidade inteira, vai pegar até a vizinhança. Opa, peraí, o bicho pegou. Então nós vamos evacuar as 500 pessoas. Como que nós vamos fazer isso? Dentro do PAI tem que estar especificado isso. Então esse é o plano de ação de emergência ou de atendimento de emergência. Cada empresa usa de uma forma, tá? Tem mais um outro, olha aqui na transparência, vamos lá. Tem o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, PGR, o Plano de Contingência Integrado. Tá, vamos lá comigo. O que é esse PGR, Chico? É um pouco mais abrangente a coisa aí, né? Meu PGR é o seguinte, aí ele envolve toda a comunidade, tá? Então eu tenho que até pensar o seguinte, dependendo da ocorrência que acontecer aqui dentro, tá? A explosão que der, não, eu tenho gás, o gás que vai sair aqui e ter vazamento pela chaminé, vai atingir aonde? Qual o raio que vai atingir? O que eu tenho aqui na minha lateral? Pum, eu tenho uma comunidade, né? Olha, a 600 metros, quando eu construí isso aqui, não tinha nada. Aí a coisa foi crescendo, e agora, a menos de 1 quilômetro, eu tenho uma escola infantil. Puf. Se eu tiver vazamento de gás, onde que vai dar isso? Pô, vai lá na escola infantil. Isso já o PGR já saiu do âmbito dentro da empresa. A coisa
a coisa foi para fora, né? Então, o meu PGR, que é meu Programa de Gerenciamento de Risco, a coisa é mais complexa. Então, o meu PAI, Plano de Atendimento de Emergência, ele vai entrar dentro do meu PGR ou do meu Plano de Contingência Integrado, tá? Cada empresa aí usa uma forma e tudo mais. O que é isso? Aí eu estou num conglomerado de empresas. Opa, eu tenho aqui uma petroquímica, dali eu tenho uma destilaria, lá eu tenho uma indústria química. Cara, se der pau aqui, dá em tudo. Então, opa, vamos fazer um plano de contingência integrado. Todo mundo, as empresas se unem e o que nós vamos fazer? É o seguinte, cara, deu pau aqui, ó, você me liga lá, de lá eu mando gente pra cá, entendeu? A outra vai mandar pra cá, assim vice-versa, se der pau lá, mando todo mundo pra lá, enfim, todo mundo integrado como se fosse uma empresa só, tá? Então, esses são os planos que nós temos aí, tá? Que é importante passar para vocês aí. Vamos dar continuidade aí, vamos lá, tá? Falando do PAI ainda, né? Que é o Plano de Ação de Emergência, o Plano de Atendimento de Emergência. O abandono coordenado de local requer que as áreas sejam divididas em setores, como eu acabei de falar para você, ó, setor 1, setor 2, de modo a permitir a individualização dos exercícios simulados, tá? Vamos lá, aqui comigo. Então, o que acontece? O grande problema das empresas, né, às vezes, o que é? Eu sei como fazer, eu sei como fazer o documento, tá? Eu busquei documento na internet, no vizinho do lado, de um amigo que tinha lá não sei aonde. Eu fiz o documento, fiz um treinamento, entendeu? Foi razoável e aí eu não faço mais nada. Esse tipo de atendimento, né, esses tipos de evacuação de áreas coordenadas, eu não posso fazer somente uma vez e depois fazer daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos. Esquece. São no mínimo 2 vezes no ano. No mínimo, o correto, né, seria aí 3 por ano, né? O bom, 4 por ano. Mas aí fica mais complicado, né? Mas pelo menos 3 por ano eu tinha que fazer, e no mínimo 2, um a cada 6 meses, tá? Se a minha empresa é muito grande, eu posso fazer isso em individualização. Como a gente falou para vocês, eu vou individualizar cada parte da minha empresa, tá? Então aqui, olha, nós vamos fazer esse mês, nós vamos fazer evacuação diária daqui, ó, só da destilaria. Beleza, toca a sirene, que não sei o que, TTT e tal, né? Nós vamos ver aí só sai o pessoal da destilaria, vai embora. Aí daqui 1 mês ou 2, ó, vamos fazer só o pessoal do administrativo. Só no administrativo você tem lá 60, 70, 150 pessoas. Ou só o pessoal do administrativo. Como nós vamos fazer? Pá, sai só o pessoal do administrativo, né? Aí passou 2 meses, 1 mês, 3 meses, ó, vamos fazer só o pessoal, sei lá, da extração ou da área, né, externa, enfim, né? E assim eu vou fazendo. E aí uma vez no ano eu faço com todo mundo. Comecei lá em janeiro, depois janeiro foi para março, maio e assim sucessivamente. Quando chegou lá no final do ano, ó pessoal, legal, beleza, nós vamos fazer um simulado, tá? Um simulado com todo mundo, os 500 funcionários vão ter que sair, vamos ver o que vai rolar. Né? E aí marcar o tempo, o que aconteceu, deixou de acontecer e assim melhorando. Todo ano tem que ser feito isso. Porque que acontece? Quando a coisa acontecer mesmo, aí todo mundo sabe o que tem que ser feito. Né? Se eu faço uma vez só com todo mundo, vira aquela confusão, aquela muvuca, né? E todo mundo perdido. Todo mundo perdido, né? Olha o que aconteceu numa empresa que eu conheci, né? Que eu dei treinamento, uma empresa química grande. Olha o que aconteceu lá. Os caras de química, empresa química, isso não tem, como é que se diz? Não tem moleza, entendeu? Empresa química séria, principalmente os multinacionais, pelo menos que eu conheço, tá? Isso não passa batido não, tá?
Então são simulados, existem, simulados pelo menos 2 vezes por ano, tem que documentar. Os caras, os diretores, os gerentes de unidades dessas empresas grandes químicas, sinceridade, eles nem têm medo de Ministério do Trabalho. Quando fala que Ministério do Trabalho, pode vir, filho. Ministério do Trabalho para mim eu ponho debaixo do braço aqui, boa. O medo deles, o receio deles, o que é? São as auditorias internas. Que as auditorias internas são pesadas. Então o que acontece? Os caras têm que fazer, porque se não tem, caneta, o gerente mandado embora, realocado, perde participação nos lucros e o bicho pega mesmo. Então os caras têm mais receio de uma auditoria interna e de segurança do trabalho, né, do que uma auditoria do Ministério do Trabalho. E aí o que acontece? Uma dessas empresas que eu tive a oportunidade de estar aí, ela fazia o simulado constantemente, tudo mais e tal, né? É interessante. Você começa a fazer os simulados, as pessoas começam a assimilar, sabe como fazer, sabe como sair, né? Sabe para onde ir, ponto de encontro de brigada, ponto de encontro, tudo isso tem no PAI. Eu esqueci de falar lá, né? Ponto de encontro das pessoas, dos colaboradores, dos trabalhadores, né? Enfim. Aí as pessoas começam a assimilar isso. E aí, quando você assimilou isso, você não avisa mais. Aí você faz, né, aleatório. Ó, vamos fazer um simulado aqui na destilaria? Vamos. Reúne só a gerente da unidade, às vezes 1 ou 2 coordenadores, e o corpo operacional mesmo nem fica sabendo. Lá faz o abandono de área, vamos ver como os caras vão sair, sem avisar. Pá. Opa, beleza, foi legal. E aí você começa a fazer sem avisar. E o que acontece? Aí sempre tem uns engraçadinhos, sempre tem uns... como é que fala? Né? Que não gosta de seguir como tem que ser seguido os procedimentos de segurança, que se acham melhor do que os outros. Enfim... O que aconteceu nessa empresa aí que eu fui, tá? Teve, num sábado, os caras estavam trabalhando durante a semana, que não sei o que, tá. Aí eles pegaram e tinha que adiantar um trabalho para ser entregue, relatório, apresentação para a próxima semana. Um pessoal da área administrativa. E aí, esse pessoal da área administrativa, que eles trabalham de segunda a sexta, dessa empresa trabalham de segunda a sexta, e eles foram no sábado para fazer, né, para adiantar e deixar em ordem um relatório, um trabalho que eles teriam que apresentar na próxima semana. Olha só o que aconteceu. Aí os caras foram lá no sábado, beleza, tudo bem, sem problema. Foram lá, banco de horas, não tem, né? Aí desconta isso. Foram lá, estavam trabalhando no sábado. Tocou acidente de abandono de área. Os caras estavam no escritório e falaram assim, pelo amor de Deus, não acredito. Logo hoje, no sábado, nós viemos aqui, não trabalhamos de seus caras falando entre eles. Logo hoje, no sábado, que a gente nem trabalha, nós viemos aqui para adiantar o relatório, os caras vão fazer abandono de área, vai fazer simulado, que merda, cara, vão ter que ser, não vou sair daqui não, que deixa os caras lá, não vou sair. Beleza. Como que funcionam esses simulados? Sai na portaria, quando você entra, é contado o número de pessoas que entrou. Quando sai, conta o número de pessoas que saíram. Se tem 1.500 pessoas, tem que ser contado 1.500 pessoas e tem que sair 1.500 pessoas. Entendeu? Descontando a equipe de brigada de emergência. Tá, perfeito. Estão faltando, não lembro se eram 3 ou 4 pessoas. Estão faltando 3 pessoas. Da onde? Dá para saber que não sei o quê? Olha, eu acredito que é da área administrativa, lá do setor onde vazou o gás. Teve um vazamento de gás, um gás altamente tóxico, tá? Lembra que a gente viu lá algumas coisas que mutagênico, cancerígeno, lá atrás, do que os produtos que podem causar? Pode até dar má formação fetal e tudo mais. Enfim, o que aconteceu?
os caras não saíram, os caras trabalhavam do lado da área onde teve esse vazamento desse gás. Chegou lá, a brigada, tudo com máscara autônoma, tava os caras lá. Como se nada tivesse acontecido. Filho, vocês tinham que sair, não sei o quê. Porra, meu, vocês estão fazendo treinamento aí, nós viemos adiantar. Cara, não é treinamento, mano. É realidade. Vazou gás tal, nem vou falar o nome. Vazou tal gás, que não sei o quê, você tem que sair já. A hora que falou o gás que vazou, na hora, os caras ficaram brancos, não vão. Dependendo da área onde que você estiver, da empresa, até mesmo como você vai, como visitante, você pode receber uma máscara que eles chamam máscara de fuga. O que acontece? Vazou determinado gás, coloca essa máscara aqui, ela tem um filtro e tampa teu nariz aqui, para você respirar só pela boca. Você puxa e solta o ar, né? Para você evacuar a área. Conclusão, os caras colocaram a máscara, saíram e tchau, né? Conclusão de tudo, o que aconteceu? Os caras levaram uma advertência, com certeza, que era procedimento de segurança, mas não foi mandado embora. Monitoramento do sangue, de saúde, durante um ano. Os caras iam lá, tiravam sangue uma vez por ano. Isso aí os caras que me contaram lá, né? E como não foi uma pessoa, foram 2, 3, 4 pessoas que estavam no treinamento, aconteceu isso. Ah, você não sabe a maior, aconteceu isso, outro. E a gente foi não sei o quê, Então, conclusão. Foi verdade. Então, conclusão, quando a gente, só voltando com relação a isso, tá? Aí o atendimento do pai, né? É importante eu esquematizar, fazer certinho, bonitinho, tá? E é importante colocar em prática. Eu cansei já de empresa, tem esse plano de atendimento de emergência, pô, bonito, você pega, você lê, você olha e fala assim, pô, que legal, cara, dá vontade até de tirar foto, copiar para você arquivar, se um dia precisar, você já tem como modelo, né? É claro que não dá para fazer isso, mas é tão legal que tá. E aí você fala assim, porra, verdade, porra, que legal, que não sei o que, e aí, simulados, como você faz, que não sei o que, cara, a gente fez simulado logo que a gente elaborou e tal, e aí faz um ano e meio que a gente não faz mais, a gente já marcou umas 2, 3 vezes, mas o gerente fala que aquele dia não dá, aí a gente marca o outro gerente fala que também não dá, e aí a gente está tentando, mas já faz um ano e meio, conclusão. Material bonito, conteúdo bonito, tudo mil maravilhas, mas não colocou em prática, entendeu? Se eu não colocar em prática, de nada adianta. No papel, se não sair do papel e para a prática, de nada adianta. Beleza? Vamos voltar aqui no pai, então? Tá aí. Isso é o pai. Só ler aqui, né, para a gente finalizar a coisa. O abandono coordenado do local requer as áreas que sejam divididas em setores, de modo a permitir a individualização dos seus exercícios simulados. Isso é aquilo que a gente já falou, tá? Eu vou dividir cada setor e aí depois vou saindo cada setor e depois dos setores, o que eu faço? Faço um geral. Os exercícios devem ser incentivados, pois a rapidez é importante no abandono do local. Entretanto, sem coordenação, a rapidez poderá causar congestionamentos e resultar em pânico. A ordem e o controle da situação devem ser observados nos exercícios simulados. Vamos lá aqui comigo. Tá aí. Tá? Aí, aquilo que eu acabei de falar tudo. Então, o primeiro, simulados, né? Eu vou fazer aqui individuais e tudo mais e tal, né? Faço um geral e ver como que... E é claro, antes de eu fazer tudo isso, eu tenho que fazer treinamento em sala. Pessoal, olha, nós estamos com um pai para atender emergência, isso funciona assim, isso funciona assado. Nós vamos ver aí toque de sirene. Caso toque o sirene, então essa área aqui vai sair pela porta aqui, lateral. Como nós vamos sair, né? Passos largos, né? Sem correr, né? Entendeu? Sempre observando a pessoa da frente, o seu lateral, não precisa correr, não precisa de pânico. E se houver uma explosão, se você escutar uma explosão lá no fundo, na destilaria, na refinaria, na produção do gás e tudo mais, não se apavore, a gente vai sair de lá e vamos sair ilesos. Se todo mundo sair correndo feito louco, aí a coisa vai pegar, porque um passa por cima do outro, atropela e tudo mais, né? Então, eu tenho que fazer os exercícios, né, incentivar esses exercícios e aí até criar situações meio voltado para a realidade. Às vezes
colocar lá para estourar uma bomba, que as pessoas ficam, nossa, que estourou alguma coisa lá. E aí apitar, dar o sirene e as pessoas veem como as pessoas vão se comportar para sair dali, entendeu? Então, esse é o objetivo. Marcar o tempo de saída, né, quanto tempo que demorou, né, como eles saíram. Hoje a gente tem tecnologia pra caramba. Então, com o celular, né, alguém que é da área, lá filmar como que tá saindo, né, e depois ver isso, passar, voltar, enfim. Tudo isso é importante para que o plano de ação de emergência ou de atendimento de emergência, que é meu pai, seja eficiente, tá? Vamos ver a próxima aí. Plano de ação de emergência pai. Sistemática. Aqui, pessoal, cada empresa tem uma forma. Eu trabalhei em 2, 3 empresas, andei em 200 mil empresas, tá? E aí, essa sistemática muda de empresa para empresa, tá? Vem aqui comigo primeiro, e aí eu vou ler isso daí. Então, o que acontece? Plano sistemático aí, tá? Cada empresa tem que definir. Como eu falei para você, trabalhei em 2 empresas, e aí que tinha o meu pai, tá? O sistema de abandono. Então, o sistema de abandono de área, como que ela funcionava? Uma era toque, eu tinha dois sistemas. O primeiro era toque intermitente, significa o quê? Alerta. Fique alerta, né? Se você tá no computador, tá intermitente, é alerta. Então desliga o computador, dá tempo de você pegar a tua carteira, colocar no bolso e ficar parado. Aí se vier uma sirene, né, contínua, pá, levanta e sai. Então essa era uma sistemática. A outra sistemática, nessa mesma empresa, se a sirene era uma sirene já imediata, contínua, pá, não tinha outra, largo tudo que eu estou fazendo, não pego nada, levanto da cadeira e saio. Então cada empresa tem uma sistemática. Já a outra empresa que eu trabalhei, não existia toque intermitente. Só existia uma sirene e a sirene era direto. E qual é a orientação? Tocou, sai. Não desliga o computador, não pega a bolsa, não pega a carteira, não vai no banheiro fazer xixi, enfim, nada. Levanta da carteira e vai para a rota de fuga, que nós chamamos, né? Esqueci de falar da rota de fuga, depois nós vamos ver aí. Então, vai para a tua rota de fuga e vai para o ponto de encontro. Essa é a sistemática. Eu dando treinamento, ó, pra você ter uma ideia, hein? Dando treinamento em várias empresas, também já vi várias situações. Eu estou dando treinamento aqui, como eu estou falando com vocês, só que as pessoas presenciais, tá falando como é, as pessoas, ficou, de abandono de área. A gente não sabe se é simulado, porque não fomos avisados, ou realmente é uma ocorrência. Então, melhor você parar. A gente para, já desligava tudo, eu já, né, sem poder, pegava meu computador, né, só baixava o notebook, nem desligava, a minha bolsa colocava dentro e ficava. Né? Dava o sirene inteiro, vamos sair, todo mundo saiu. Ia lá fora, já aconteceu mais de uma vez isso, né? Eu ia lá fora, saía, entendeu? Aí, bom, conclusão, nessa brincadeira já perdi 1 hora de treinamento, né? Mas fazer o quê? Tava marcada aquela coisa. Foi aquilo que eu falei. Os caras lá que eu já vi o plano de emergência, eu falei assim, perfeito, muito 10. Quanto tempo você já pôs em prática? Quando a gente colocou e depois foi mais de 1 ano. Mas por quê? Porque aquela coisa. Um dia o gerente não sei o quê, o outro dia que vai ter um treinamento, outro dia porque o RH está fazendo contratação, então vai atrapalhar. Não adianta. Você marca, faz um cronograma, coloca esse cronograma 1 ano antes, fala assim, é tal dia, né? E boa. Avisa os líderes boca calada e manda ver. Eles que se organizem. Né? Marcou o treinamento no dia, faz 1 ano que esse coisa estava no problema, perdeu o treinamento. Né? E já teve situações, né,
De que eu fiquei meio assim, não sabia o que fazer, mas o pessoal já me alertou, né? Tinha uma empresa aí que eu dei muito treinamento nela e já tinha acostumado. Toda quarta-feira, 3 ou 4 da tarde, tocava a sirene. Tom, o tempo lá que era e parava. Eu falei assim, opa, primeira vez assim, ô, sirene de abandono de área, vamos sair? Aí o pessoal, não, Chico, tranquilo. Fique tranquilo porque é teste da sirene. Toda quarta-feira, 3 ou 4 da tarde, eu não lembro agora, existe o teste da sirene para ver se está funcionando. E essa é outra situação, né? Então o que acontece? Eu tenho que pôr teste. Faz 1 ano e meio que eu não faço abandono de área. E o teste dos equipamentos? E o teste da sirene? Quanto tempo? Ah, Chico, então, vai mais de 1 ano, vai 2 anos, desde a última vez. Tá, e se você apertar lá, você tem certeza que ele vai acionar? Entendeu? Então, tudo isso eu tenho que estar lá descrito no PAI. Vamos ver a sistemática aí de abandono, tá? De rota de fuga, vamos ver certinho aí na transparência. Mas, como eu falei para vocês, cada empresa usa de uma forma. Cabe vocês aí ver a empresa de vocês, como que ela utiliza. Então, aí o abandono de área, aí, como que vai ser? Sistemática, primeiro toque, sinal de alarme de incêndio. Ok, tá? Segundo toque, sinal de preparação para o plano de abandono, tá? As máquinas, os equipamentos devem ser desligados e os caminhos. Portas e saídas de emergência desobstruídas, né? Isso daí tá aí só para lembrar, mas para orientação, mas lembrando que os caminhos, as portas e as saídas de emergência sempre têm que estar desobstruídas, tá? Os ocupantes dos setores devem formar filas em direção às saídas designadas para esse fim, tá? Então, só aqui rapidinho comigo, tá? Vamos lá. Primeiro toque, isso aqui é uma orientação, vai depender da empresa, como você diz, como tem aí, como eu disse para você, cada empresa tem o seu. Então, primeiro toque, às vezes é sinal de alarme de incêndio. Ó, uma outra empresa que eu fui, como que funcionava? O primeiro toque, o que era? As pessoas ficarem atentas, não desligava nada. Um toque, pá, curto. As pessoas só ficavam atentas, não desligava nada, não pegava nada. Qual era o objetivo desse toque? Desse toque era reunir a brigada de emergência ou de incêndio. Aí depois, 2 toques seguidos, pá, desliga tudo, né? Aí 3 toques seguidos, pá, evacuação de área, entendeu? Só que tudo isso eu tenho que treinar, porque senão o primeiro toque, pá, o cara fala assim, eu acho que o primeiro toque eu tenho que desligar tudo e sair. Desliga e sai, pronto. Só tá o cara lá do administrativo da TI que saiu, foi lá sozinho, não vê nada, que tá acontecendo nada, ele volta para a sala, né? Então por isso que eu tenho que treinar. Então, os caminhos têm que ser desobstruídos, tá? As portas de emergência, Chico, isso é básico. Para começar, nem obstruído eles tinham que estar. Né? Cada equipe, cada área tem seus brigadistas, tem que ter. Então o brigadista passou hoje lá, viu a porta de saída de emergência, com um extintor ali, né, com um vaso. Mas, o que esse vaso está fazendo bem na porta de saída de emergência? Vamos tirar daqui. Ah, foi a moça da faxina que tirou do local para limpar e esqueceu de voltar. Então volta o vaso de volta, entendeu? Né? Ah, caixa de arquivo... aquelas caixas de arquivo inativo, né? Que começa a acumular, tem que levar para o almoxarifado, vai levar para o depósito e para onde? Para onde eu vou pôr? Põe aqui, ó, nessa porta ninguém entra, ninguém sai, ponto. Tá lá no lugar. Então o brigadista que da área, o que passa, que faz parte da brigada, tem que passar ali e ver isso daí, tá? Os ocupantes, bom, vai sair? Vai. Então cada setor, os ocupantes de cada setor, trabalhador de cada setor, em fila, entendeu? Né? Aí vai ver a sistemática da empresa como que funciona, tá? E o terceiro toque, vamos lá, o que está falando aqui, né? Vamos aqui na transparência, né? Então, o terceiro toque, final da ocorrência com retorno ao local de trabalho. Aí vai de empresa para empresa, entendeu? Vai da empresa para empresa. Então, o que acontece?
nas empresas que eu trabalhei, como que funciona, né? Você saía, não tinha terceiro toque para voltar. Você saía da empresa, total, portão para fora. Acabou a ocorrência, aconteceu alguma coisa, foi decidido, dali falava, vão para casa e lá da manhã vocês voltam, ou a gente vai avisar se vai voltar ou não, né? Ou de lá ou podem retornar ao seu trabalho, tá? Que já está resolvido, não vai ter problema nenhum. Aí todo mundo voltava, não tinha toque para retornar. Entenderam aí? Beleza? Vamos lá, tá? Olha só essa daí. Então, toque terceiro toque, final da ocorrência, com retorno ao trabalho, ao local de trabalho. Vai depender de cada empresa aí, tá?